Vou dar alguns avisos antes da gente entrar aí na palavra. Semana que vem, sábado, né, nós vamos ter o último seminário do ano, né? Então ainda esse local aqui ele comporta aproximadamente 100 pessoas sentadas, né? Então o número de 100 pessoas, né? Não 100 pessoas na ausência de pessoas, né? Estou apenas reiterando. Então 100 pessoas sentadas, né? Claro, vai caber algumas pessoas em pé se superlotar, mas a gente não pode superlotar, porque tem uma regra aqui, então a gente tem que respeitar isso. Então, quem quiser fazer parte, você tem que mandar um e-mail para a gente. Nós temos ainda umas 8 vagas, né? Então temos aproximadamente 92 pessoas inscritas. Se essa galera vier mesmo, quem fez a inscrição vier, já vai ter uma boa turma aqui. Então, se quiser fazer parte, é um seminário especial de batalha espiritual. Nós vamos agregar neles com os conceitos do seminário nível 1 de batalha espiritual, do nível 2 de batalha espiritual e do curso intensivo de batalha espiritual. Vamos passar assim uma carga grande de informação para quem estiver aqui participando. Então todos estão convidados, né? Claro, mas nem todos vão poder estar. Então eu já tenho 92 inscrições. Então se quiser fazer parte, manda um e-mail para a gente. Primeiro aviso que eu tenho a dar para vocês. Outro aviso é que no dia 23 de dezembro, né? Se o mundo não acabar dia 21, né? Então no dia 23 de dezembro, nós vamos ter o nosso culto de encerramento, né? Então no dia 23 de dezembro vai ter culto aqui. Nós vamos encerrar as atividades desse ano, retomando dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro nós vamos estar aqui novamente, adorando a Deus, trazendo ensinamento, fortalecimento para a sua vida através do conhecimento da palavra. Mas no dia 23 a gente vai estar fazendo um encerramento, um culto especial, né, de agradecimento a Deus pelo ano, por tudo que Deus fez pelas nossas vidas, um culto de ação de graças, um culto festivo, uma celebração que nós vamos fazer. Vai ter comida também, né, crente gosta disso, né, então a gente vai trazer, cada um traz alguma coisa, ter comida, muita Coca-Cola, refrigerante, né, então a gente vai fazer aí também uma festa, uma celebração, um momento de comunhão. Então todos aí estão convidados também a vir participar, tá bom? Então são esses avisos que eu tinha a passar para vocês. Uma outra coisa que é aproveitar o ensejo, por isso eu estou deixando filmar aqui direto, inclusive os avisos. Quero agradecer ao pessoal aí que tem orado pela minha vida, que tem ofertado, que tem semeado, que tem dobrado o joelho, que tem somado. De domingo para segunda eu tive um mal súbito, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu acordei com muita dor torácica, e a minha esposa tem formação de medicina, então ela foi orientada por isso. Dor torácica, no tórax você tem que ir para o pronto-socorro, você não pode brincar com isso, né? Uma dor muito aguda, muito acentuada, mas no meio da madrugada, né, eu falei, Senhor, e agora, né? O pronto-socorro eu não tenho convênio médico, né? Missionário não tem convênio, né? Então o pronto-socorro mais próximo da minha casa vai levar uns 40 minutos para chegar. E um pronto-socorro, tipo assim, se você entrar, você fica por lá mesmo, né? Fica por lá mesmo, você já não sai mais, né? Você já sai lá para a cova. Não é uma coisa que eu confio, né? Então eu não senti muita paz para aquele pronto-socorro. Falei, Isabela, tem aquilo lá, eu não sinto paz. Aí o outro que a gente teria mais confiança, inclusive onde a Isabela se formou, a gente ia para o Hospital das Clínicas, eu ia levar mais de 1 hora da minha casa. Falei, Isabela, até lá, se for a hora, eu já morri, né? Eu só lamento uma coisa, porque não vai dar tempo nem de comer pastel da feira, né? Porque quinta-feira tem pastel, né? Então eu fiquei pensando, Senhor, tem uma pastelaria aí no céu, né? Então te espera para mim. Então foi o meu pesar ali. Mas enfim, você tem que investigar aquilo ali, né? Então eu fui exortado, né, por todos os amigos mais próximos, vizinhos, né, parentes, né, não seja burro, vai olhar o que está acontecendo. Então fui fazer uma consulta com um cardiologista, e a primeira coisa, ele está em entrevista, ele começa a conversar, né, e ele começa a falar assim, no meio da conversa, ele fala, eu acho que você está meio estressado, você é uma pessoa ansiosa, você tem discernimento espiritual, né? Eu falei, puxa vida, é interessante. Realmente, eu estou 14 anos no ministério, 14 anos sem férias, 14 anos passando privações, lutas, dificuldades, né? Mas seguindo a palavra, né? Procuro não me desviar do caminho. Esse é um caminho que traz uma paz que transcende entendimento, uma alegria que só Deus pode dar. Então não, em momento algum eu me arrependo de ter aceitado os cravos, aceitado a cruz. Para mim é uma honra, uma láurea servir a Deus, o Senhor dos Senhores, né? No entanto, claro, existe um peso da cruz, né? Um peso da cruz. Eu já fui roubado muitas vezes, fui traído inúmeras vezes, fui enganado inúmeras vezes. Então tudo isso vai sobrecarregando ao longo dos anos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, no sentido de que se você compartilha um problema comigo,
eu sinto a tua dor, eu choro com a sua tristeza, eu me envolvo com aquilo. Eu recebo 300 e-mails por dia, são 4.500 pessoas no Facebook, 2.000 no Twitter, e eu me envolvo muito com isso. Então, se a pessoa sinaliza um problema, eu oro para aquela pessoa, mas eu fico preocupado. Senhor, já que está melhor, né? O senhor já respondeu? Aquela pessoa, como é que ela está agora, né? E escreve, não, como é que você está? Eu fico aflito com aquilo. E o médico, na entrevista, falou assim: eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 2 amigos, ele é um cardiologista do INCOR, né? Interessante, o nome dele é Dr. Israel. Aí, profetizando talvez, né? Dr. Israel. E ele pegou, falou para mim, falou: olha, eu tenho 2 amigos meus que são cardiologistas, exames tudo em dia, morreram de infarto fulminante. Sabe por quê? Estresse, pressão sobre a vida deles. Desacelera, Daniel, está muito acelerado. Um carro, ele pode correr, está lá no seu velocímetro, dependendo do modelo do veículo, né? 160, 180, 220, né? Mas se você andar com um carro, se isso fosse possível, né? A gente não tivesse limite de velocidade e tivéssemos autoestradas assim, retonas, né? E você andasse todos os dias a 180 por hora, seu carro ia pifar no primeiro ano, né? Talvez isso se não pifasse antes, né? Porque você está usando o máximo dele. E é assim que aquele médico, na primeira conversa, ele já identificou. Ele falou: olha, você está muito acelerado, você está dando muito de você precisa ter um tempo para você. Então ele me deu uma recomendação, falou: olha, você fica por enquanto uns dias parado, vamos fazer alguns exames e antes a gente fechar um diagnóstico, fica parado. Já que ficar parado, olha, é muito difícil, eu não consigo ficar parado, né? Então, aquela tentação de dar uma cutucadinha, vi que estão falando no Twitter, como é que está o Face, vê o e-mail, será como é que está aquele problema do irmão, e a visita que eu ia fazer para fulano, né? Então foi muito difícil, uma luta essa semana, né? Para eu tentar me aquietar, para eu tentar me envolver com coisas mais amenas, tal. Claro, teve o pastel, né? Rolou um pastel, né? Então isso aí não dá para aquietar o coração, né? Então o Pânceps tem que fazer uma série por semana, você faz uma série, não pode parar de treinar esse músculo, né? Ele faz parte do Ministério Pando da Luz, né? Então você tem que manter forte ali a resistência, né? Então, quero agradecer, né? Eu estou fazendo os exames, né? Eu até trouxe aqui para mostrar para a câmera, eu vejo vários exames aqui, ó. E as pessoas: Daniel, fazendo exame coisa nenhuma, você está aí falando, enrolando, né? Tem um monte de coisa para fazer aqui. Então, na medida que os recursos vão entrando, eu estou fazendo, né? Eu não fiz todos ainda, fiz uma parte ainda, todos estão agendados. Então, à medida que os recursos vão entrando, eu estou fazendo um check-up geral aí, checando tudo. Amanhã eu vou tirar sangue, a gente vai tirar metade do sangue do corpo lá, para tantos exames que pediram, né? Para ver o que vai fazer. Eu vou ficar lá o dia inteiro tirando sangue, né? Então, eu quero agradecer para as pessoas que estão orando, né, pela minha vida, pelo ministério, para as pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, têm ofertado, têm semeado as nossas vidas. Isso tem nos dado recursos para poder não apenas honrar os compromissos e aliviado parte do meu estresse, né? Porque, claro, né, você fica preocupado, né? A luz, o telefone, o aluguel, né, o cachorro, a ração, né? Eu sou humano, né? Sou humano, tenho família, né? Então eu quero agradecer pelas ofertas que têm chegado, que têm podido honrar, fazer os exames. Estou agradecendo a cada um de vocês, viu? Que Deus retribua, recompense nas suas promessas, viu? Uma bênção, uma honra aí, poder ter parceiros de trincheira como esse exército tem se levantado ao nosso lado. Realmente isso tem me comovido, tem me feito enxergar uma outra perspectiva do Evangelho. E por falar também em valores, eu quero falar para vocês a respeito de algo que quase não se fala, né? Faz parte do nosso culto, faz parte da nossa liturgia, a gente falar de ofertas. Oferta tem que ser feita em amor e por amor. Ela não pode ser feita de maneira mecânica, não pode ser feita de uma maneira por obrigação. Então tem pessoas que às vezes já escutaram: desde quando eu nasci, Daniel, eu escutei que eu tenho que dar o dízimo. Então fica difícil, é claro, para a gente poder ver isso de uma outra perspectiva, né? Quando Galileu falou que a Terra não era o centro do universo, quase ele foi parar na fogueira, né? Então é estranho talvez você escutar isso, mas o fato é, se você quiser dar o dízimo, você dá o dízimo, mas tem que dar com amor. Você não pode dar por obrigação, por medo. Se eu não der, eu deixei de pagar a taxa de proteção, o demônio vem e puxa minha perna. Não faça isso, né? Então, se quiser dar lá os 10%, eu acho isso pífio demais, a minha parte, meu posicionamento, né? Eu jamais, de 8 anos, eu não dou dízimo. Eu dou muito mais do que isso para Deus. Dou meu tempo, dou meu talento, dou os recursos que eu tenho, né? 10% você dá para o garçom, né? É a gorjeta do garçom. Então, se você se sente bem, se isso traz conforto ao seu coração, de você dizimar, faça em amor. Não faça por medo do ataque do demônio, não faça por medo de colher a maldição, e também não faça para fazer barganha com Deus. Deus, paguei tua parte aí, agora o Senhor tem que fazer a tua, né? Agora me abençoa, agora me dá o carro novo, agora eu quero aquela casa, agora eu quero aquele emprego, e fica dando ordem para Deus, né? Então não faça isso, né? Você está cometendo um grande erro aí. Se observar no Novo Testamento,
Jesus ele fala sobre dízimo, ele fala muitas vezes exortando, né, os fariseus. Olha, esses caras dão dízimo, esse pessoal aí, eles jejuam, eles oram, eles dão dízimo, mas olha, raça de víboras, sepulcros caiados. Então não adianta fazer por mero ritual, por mero protocolo. Tudo que você fizer para Deus tem que ser feito no amor. A gente vai ver muito dessas orientações, né? Paulo vai falar sobre isso também. Paulo, ele fundava as comunidades, não recebia dízimo das comunidades, recebia ofertas voluntárias e em amor. Então é esse amor que a gente está pregando, esse amor que a gente está ensinando para vocês, a tudo que vai fazer para Deus, fazer em amor. E a gente tem visto com muita gratidão que muitas pessoas do mundo inteiro têm assistido os vídeos, né, que a gente tem gravado aqui no Ministério. E no canal eu não entendo muito esse negócio, né? Mas um dia o André mostrou para mim, olha, o canal aqui do YouTube, né? Dá pra você saber de onde tem os acessos. Então tem acesso da Noruega, tem acesso da Guatemala, dos Estados Unidos, da Suíça, da Inglaterra. Então tem uma galera do mundo inteiro aí que está sendo abençoada, está sendo edificada. Então isso nos enche o coração de alegria, né? Porque sabemos que essa palavra está alcançando vidas em outros continentes, está atravessando oceanos, né? Então você que está longe, né? Mas está sendo abençoado com a palavra e quiser manter essa chama acesa, nos ajude. Porque semana passada a gente não teve grana para. Normalmente a gente costuma pagar pelo menos uma na frente, para dar aquela folga, né? Para a gente brincar, a gente fala de fazer com emoção ou sem emoção, né? Hoje o culto é com emoção, né? Porque a gente não tem dinheiro para pagar hoje. Hoje é emocionante. A gente não tem a grana para pagar, né? Tipo, sobrou um caixa da semana passada de R$150, a gente tem que inteirar essa diferença para honrar esse compromisso hoje. Então, claro que o nosso coração gostaria de poder adiantar um mês aqui desse espaço de aluguel para continuar ministrando a palavra, e eu gostaria de sobrar a caixa para abençoar a sua vida também. Então a igreja é isso. A igreja, ela não é um fim em si mesma, mas é um meio para atingir um fim. Qual é o fim? A sua vida. O propósito da igreja existir é para abençoar a sua vida, para ser um meio nas mãos de Deus, um canal das mãos de Deus, para abençoar a sua vida, para fortalecer a sua fé. Eu quero ler para vocês alguns textos escritos no livro de Esdras. Reparem bem o que a palavra diz. Esdras capítulo 1, versículo 4. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajuntarão como prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então ela está deixando muito claro, ofertas voluntárias para a casa de Deus. Olha, Velho Testamento, hein? Ofertas voluntárias para a casa de Deus. Vamos ver outros exemplos aqui também que tem na palavra. Eu li aqui, vamos ver mais um. Esdras 2,68. Olha só que tem aqui, Esdras 2,68. E alguns dos chefes dos pais, vindos da casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias. De novo, ofertas voluntárias para a casa de Deus, para estabelecerem no seu lugar, né? Esdras 2,68, acabei de ler. Vou ler também Esdras 3,5. Esdras 3:5. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. De novo, oferta voluntária ao Senhor. Não é orquestrada. Ninguém falou, olha, você tem que dar 1.000, tem que dar 900, tem que dar 12.000, né? Vende a tua casa e dá. Não, é oferta voluntária. E esse voluntariado, ele é pautado, ele é sustentado, tem esteio no amor. No amor. Vou ler mais um texto ainda também, Esdras 8:28. Um pouquinho mais adiante. Esdras 8:28. Mais uma vez a gente vai ver aqui o cenário de ofertas voluntárias. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata e esse ouro. Oferta voluntária, de novo, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Então é tudo feito em amor, por amor, né? A oferta, ela tem que ser voluntária, e a mola dessa oferta tem que ser o amor. E quem ama, aprende a dar o melhor para Deus. Quer seja com o seu talento, quer seja com seus recursos, quer seja com o seu tempo. Quem ama não dá o resto, não dá esmola, né? Dá o melhor. É o que nós temos procurado oferecer diante do altar de Deus, é o que cada um pode oferecer diante de Deus. É a oportunidade que nós temos hoje de participar desse culto, entregando diante de Deus a nossa oferta de amor, né? Lembra disso, não é obrigação. Deus não está obrigando você, né, colocando uma faca no teu pescoço, não está te ameaçando, né? E também não é barganha, mas é um gesto de amor, é um gesto de gratidão a Deus, né? Então vamos louvar ao Senhor, e aquilo que eu pedi para pôr os gasofilaços aqui na frente, e aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração, que você possa trazer em amor a Deus. Vamos orar antes, vamos falar com Deus.
Senhor Deus e Pai, que seja feito, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Ó Pai, recebe agora, Senhor, diante do Teu altar, a nossa oferta voluntária, nossa oferta de amor, por amor a Ti, Senhor, por amor à Tua obra, por amor ao Teu reino. Ó Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante de Ti hoje, Senhor, aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração, segundo a prosperidade de cada um, como Paulo nos ensina. Que seja feito, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa ser honrado em nossas vidas, com o nosso gesto de amor hoje, amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema mais complexo. Eu vou ter que, já treinando, né, para ir mais devagar, desacelerar. Estou acostumado a falar rápido em seminário, 10 horas de seminário, então vou tentar falar mais cadenciado hoje, para que você possa aprender e absorver esse conhecimento. Nós vamos falar sobre divisão de reinos. Satanás, ele sabe que uma casa dividida, ela não prevalece, né? Uma casa que ela foi dividida, foi fracionado o seu poder. Então, se você desmembrar o corpo de Cristo, Satanás vai ter uma grande facilidade em atacar a sua vida. Eu lembro, por exemplo, do Mike Tyson no seu ápice da sua forma física, né, imbatível. Agora imagina o Mike Tyson sem um braço, sem uma perna, sendo amputado de algum dos seus membros, né? Ele não teria mais aquela força, aquela agilidade, aquela aptidão. Então Satanás, ele sabe, se ele desmembrar o corpo, ele vai tornar esse corpo muito mais frágil, vai ser um alvo muito mais fácil de ser atingido. E dos mecanismos que o adversário utiliza para enfraquecer o corpo de Cristo é a falta do conhecimento. Por isso nós temos primado, né, em oferecer para vocês um alimento sólido, né, um alimento que venha fortalecer a sua fé. O povo que é alimentado só de leite não cresce. Ao momento que você tem que mudar o alimento, você tem que dar um alimento mais sólido. Nós vamos falar hoje de um tema bem mais complexo. Vamos iniciar, pedir para o Sub ler para a gente aí, Lucas capítulo 24, de 33 a 53. Lucas capítulo 24, de 33 a 53. Jesus, ele está aparecendo aos seus discípulos. Reparem bem nas palavras de Jesus. Em seguida a gente vai comentar a respeito. Por favor, Sub. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os, ele deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Ok, preste bem atenção, vamos devagar aqui para que você tenha entendimento. Quero dar destaque para alguns versículos desse texto.
logo ali, quando nós iniciamos a leitura, tem uma coisa interessante aqui que muitas vezes nos passa despercebido. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, no versículo 33, e acharam congregados os 11. 11. Por que 11? Porque Judas tinha se enforcado, não é isso? Ele acabou entregando as moedas de prata e acabou se enforcando. Então, 11. Jesus aparece para eles, e aí, no versículo 47, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, ponto de partida para a pregação desse evangelho que Jesus estava trazendo era Jerusalém. Jerusalém, marca bem isso, a gente vai devagar aqui. Jerusalém, então, é o ponto de partida. E esses homens estavam sendo preparados. E Jesus dá uma ordem para eles ainda: olha, esperem. Não é o momento de iniciar ainda. Esperem até que venha o poder do alto sobre vocês. Então eles tinham que aguardar ali. Então uma coisa interessante: Jesus já está ressurreto, comeu com eles, aparece aos discípulos, dá uma orientação e diz: vai começar a pregação desse evangelho por Jerusalém. Agora, uma coisa interessante, né? Hoje a gente observa que o inimigo ele quer trazer uma confusão. Então vocês viram aqui 11, né? 11. Agora, se a gente observar, né, um outro texto, 1 Coríntios, eu vou ler para você. 1 Coríntios 15, 5. 1 Coríntios 15, 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Opa, alguma coisa está errada aqui, né? 1 Coríntios 15, 5. Paulo está fazendo a narrativa, está falando a respeito de Jesus, né, no momento que ele foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aí vem a questão: mas espera aí, por que 12? Não eram 11? Judas não tinha se enforcado? É esse tipo de confusão que o diabo quer causar. Ele quer causar confusão porque ele apresenta um texto fora de contexto, e aí cria uma confusão lascada. Um outro exemplo eu quero apenas usar para citação aqui, é a respeito dos cegos. Vai ver textos ali que vai falar um cego, outro texto 2 cegos, um endemoniado, 2 endemoniados. Então, qual é a correlação disso, né? A correlação, você tem que entender o contexto. Pela ótica ali de um evangelista, ele achou, eram 2, mas ele achou, a visão dele se focou mais em um personagem, né? Então são relatos de pessoas ali, inspirados, claro, pelo Espírito Santo, mas sem entender o contexto. Satanás, ele pega texto fora de contexto, sob pretexto para trazer divisão, para trazer dúvida para você. Isso ele tem feito ao longo de toda a história. Então, uma coisa que é importante, também os discípulos aqui, eu quero destacar, porque a gente vai montando esse quebra-cabeça aí, eles estavam juntos, e eles continuavam, no último versículo, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. No templo, embora o sistema religioso daquela época estivesse corrompido. Jesus dizia para os fariseus, condutores cegos, mas eles conheceram Jesus, o Cristo, o autor da vida, né? Então, você nunca deve deixar de ir na igreja. Congregue na igreja, brasa fora do braseiro, esfria, faça parte da noiva, não fique à parte, né? Não fique à parte, faça parte da noiva, congregue em algum local. É claro que se a sua liderança falou alguma coisa que ela vem diametralmente contrário às escrituras, alguma coisa está errada. Então, se você estiver dentro do navio, que o seu capitão está levando o navio para o buraco, então você toma um pouco de cautela. Mas é claro que a gente também deve ponderar que igreja perfeita é só no céu, né? Então nós vamos ter defeitos, vamos ter falhas, né? Estou dizendo aqui falhas gritantes, né? Então está jogando você para o abismo. Aí você toma cuidado, você tem que cair fora, né? Mas não, pequenos desvios, né? Às vezes as pessoas erram, cometem falhas, né? Não existe ser humano perfeito, né? Então todos nós dependemos da graça e misericórdia de Deus cada dia. Então eu incentivo para você: fique na igreja, congregue na igreja, brasa fora do braseiro, esfria. É muito importante que você esteja fazendo parte da noiva, não fique à parte. Vê que os discípulos continuaram indo no templo, adorando a Deus. Eles não estavam ali adorando aos homens, as coisas, os objetos, estavam adorando a Deus. Então Deus está vendo o seu coração. Não olhe para as coisas, não olhe para as circunstâncias à sua volta. Tem que olhar para Deus ali. O inimigo ele vai tentar trazer divisão, né? Sempre ele vai procurar. O termo diabo vem do diabolos, do grego diabolos, que significa aquele que traz divisão. Ele vai procurar trazer essa divisão no reino. Então, vamos conhecer então a história, né, como um todo aí, para que você possa montar. Apenas só para você ter como referência aí, quando eu falei de um cego, 2 cegos, um demônio, 2 demônios, você vai pegar um texto aqui, só vou citar, não vou abrir para ler não. Mateus 8, 28 a 34, vai estar narrando aqui do endemoniado, vai estar falando de 2 endemoniados.
Aí a mesma situação, ela é vista por Marcos, né, no capítulo 5, versículo de 1 a 20, é a mesma situação. Marcos capítulo 5, de 1 a 20, é a mesma situação narrada em Mateus 8, de 28 a 34. Só que um vai falar 2, outro vai falar 1, né? Então, se você pegar isso aí fora do contexto, quiser usar isso de pretexto para dizer, então é tudo mentira, a história não está batendo, pronto, você criou uma confusão. E o diabo é especialista na arte da confusão, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, maior vai ser o seu discernimento. Por isso que o povo de Deus perece pela ausência do conhecimento, não é pela falta do amor, embora muitas vezes falte amor em nosso meio, não é pela falta de unção, embora falte unção muitas vezes, mas é pela falta do conhecimento. O conhecimento dá discernimento, você deixa de ser enganado pela mentira, porque você está vacinado com a verdade. Então, vamos conhecer uma história, e essa história ela teve início na era patriarcal, né? Patriarcal, está em Atos 7:8. Atos 7:8. Subir aí para a gente rapidamente. Atos 7:8. Era patriarcal. Então, Jerusalém vai ser o ponto de partida do Evangelho. Jesus começa, então, treina os seus discípulos. Jerusalém é o ponto de partida. Antes dele ler, eu vou ler Atos 1:8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e seguireis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então Jerusalém é o ponto de partida da pregação do Evangelho que Jesus estabeleceu para nós, e é ali que é a alusão da figueira. Vamos conhecer melhor essa história hoje no horizonte macro, muito mais amplo. Então nós vamos começar desde o início, vamos começar da era patriarcal, né? Era patriarcal, era dos patriarcas, que é citado inclusive em Atos 7:8. Deu-lhe a aliança da circuncisão, e Abraão gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Ok, vamos devagar então. Abraão, ele sai lá da terra de Ur dos caldeus, Deus manda ele sair, larga a tua parentela e vai para um local que eu vou te mostrar. Ele obedece a Deus. E Deus dá uma promessa a Abraão, e diz assim, você vai ser pai de nações, E aí, já velho, né, já idoso, ele vai conceber um filho, né? Abraão vai ter seu filho Isaque, né? Isaque vai ter um filho chamado Jacó, né? E Jacó vai ter filhos também. Dentre os filhos de Jacó vai estar José, aquele menino que tinha sonhos, né? Então, quando Deus fala fiz aliança com Abraão, Isaque e Jacó, ele está se remetendo à origem dessa aliança, né? As primeiras gerações dessa aliança. Muito devagar para você entender. Uma coisa curiosa, apenas a título de curiosidade aí, né? Você sabe que depois Jacó vai se tornar Israel, vai lutar com Deus no Val de Jaboque, muda o nome dele, e aí que a gente vai ter essa terminologia Israel, que mais à frente vai ser adotado e vai virar uma grande nação. Promessa de Deus, a gente vai ver essa promessa sendo cumprida. Apenas a título de curiosidade, você às vezes vê os livros do Harry Potter, né, ou vê algum filme, você vai escutar a respeito de uma erva, né, chamada mandrágoras, né? As mandrágoras, você vai ver muito no Harry Potter isso, né, e fazendo parte de algumas poções mágicas, né? Interessante, o diabo ele sempre copia, ele pega texto fora de contexto, né? As mandrágoras vão aparecer na Bíblia, tá bem? Na Bíblia, Gênesis 30:15, parece a história das mandrágoras. As mandrágoras eram uma erva cobiçada naquele tempo, ela acreditava que ela tinha propriedades afrodisíacas, né? A mulher ficaria mais fértil também se tomasse, e dá a maior confusão, tá? Até uma briga por causa das mandrágoras aqui, né? Então, apenas a título de informação, de curiosidade para você. O inimigo ele sempre vai copiar. José, então, vai trazer o que? Inveja, né? Então, por causa da inveja dos patriarcas, a Bíblia fala, Atos 7:9 vai estar falando isso, por causa da inveja dos patriarcas, José então passa a ser vendido. Ele é vendido e vai parar no Egito. José que teve sonhos que depois se cumpriram, né? Então, imagina José, chega para os seus irmãos, chega aí, tive um sonho com todos vocês estavam ajoelhados aos meus pés, que sonho legal, né? Quer que eu conte de novo? Né? Aquilo, claro, criou uma certa instabilidade, né? Criou raiva dele, mas esse menino é muito folgado, né? Quem é ele, né? Interessante que José não era o primogênito, né? Ele era naquele momento ele era o mais novo ali. E então ele acaba sendo jogado no poço, vendido por algumas peças de prata e vai parar no Egito. José vai parar no Egito. O que acontece ali?
Ele acaba sendo escravo, depois acaba sendo mordomo da casa de Potifar, acaba montando uma cilada para ele, e ele vai acabar parando na prisão. Então vai passar muito tempo na prisão. Quando ele sai da prisão, ele não é mais a mesma coisa. Agora ele tem um anel de autoridade. Torna-se o governador do Egito. Isso aqui foi algo que aconteceu na história, a Bíblia relata, e aconteceu dentro de um propósito. Então às vezes eu vejo pessoas, né, que chegaram para mim: Daniel, olha, ora por mim, porque eu vou ser o presidente, eu vou ser o governador, porque eu vou ser que nem José. A hora que eu for governador, São Paulo restaurado. A hora que for presidente, Brasil restaurado, né? Mas acontece que nós já sabemos que as coisas vão piorar. O negócio está ficando estreito. Eu vi esses dias um vídeo, eu achei muito interessante, que mandaram para mim, né? Mas não foi esses dias, foi semana passada, tá? Porque esses dias eu estava em repouso, né? Então, a semana passada, eu quis até postar, falei: que vídeo legal, vou postar essa semana, né? Mas aí falei: não, todo mundo exortou, não pode, tenta ficar quietinho, desacelera. Mas um vídeo muito interessante, mas a semana que vem eu posto, né? Muito interessante que o atual Papa Bento XVI, ele acabou afirmando numa convenção de religiosos lá, que haviam representantes de religiões de todas as esferas do mundo, ele acabou afirmando a única solução para deter a crise mundial, e essa notícia foi falada não apenas pelo Papa, mas foi replicada pelo Jornal Nacional. William Bonner falou sobre essa notícia, né? Nós precisamos, sabe o que vai solucionar essa crise mundial? Precisamos de um líder universal, de um líder mundial. Só um líder mundial vai poder trazer ordem nessa balança comercial. Então a gente começa a ver todas essas articulações se mobilizando, né? A coisa está acontecendo. Então as coisas vão começar a se preparar para o cenário da vinda do anticristo. Então as coisas, o país não vai ser restaurado, né? O que vai trazer restauração primeiro começa no seu coração, na sua família, na sua casa, né? Em termos políticos, nós não vamos contemplar isso. Ao contrário, as coisas vão piorar, né? Então eu creio em algumas posições escatológicas, respeito quem pensa diferente, mas eu acredito que a igreja vai passar por uma parte assim da tribulação, precisa passar. Nós estamos numa zona de conforto, né? Tem que passar por uma etapa, para que esse fogo venha queimar a palha, venha nos purificar, porque se o arrebatamento fosse hoje, quem ia ficar aqui, né? Como é que ia ser, né? Quem é que subiria? Se fosse agora, né? O negócio está complicado, né? Então estamos numa zona de conforto, então tem que passar pela perseguição, tem que passar um pouco pelo fogo, e aí eu creio que vai ser o né, na metade da tribulação, antes de entrar no período da grande tribulação. Então aí a igreja vai ser levada. Essa é a minha posição escatológica. Respeito quem pensa diferente. Não, vou ficar aqui para ver o anticristo, quero ver quem é, quero ver a marca, vou ser chipado e pronto, né? Tudo bem, fica, não tem problema, né? Eu vou para a glória, você fica aí para repescagem, você me conta aí como é que foi o negócio, né? A gente vai ficar discutindo, bobagem discutindo, né? Então não vale a pena. Então, os cenários, eu vejo pessoas pegando texto fora de contexto. Eu vou ser como José, tem um som de José, mas aquilo foi para aquele tempo, para aquele momento, e José é usado por Deus, aí prepara isso, a Gênesis 15, de 13 a 14. José, usado por Deus, ele vai ser um canal de bênção. Por isso que Deus o colocou ali com um propósito de cumprir uma promessa de Deus. Aí o que acontece? José então está ali e ele acaba aquela grande escassez no Egito e tudo mais. Ele tem um contato com seus irmãos. E no primeiro momento não foi fácil para ele liberar perdão. Não vou fazer poesia não, deve ser difícil, foi pesado para José. Mas ele libera o perdão e traz a sua família inteira para o Egito para desfrutar o melhor da terra do Egito, inclusive, né? Cerca de 70 pessoas vêm para o Egito. Aquela população cresce, e chega um momento que torna-se uma ameaça para os egípcios. Então eles são feitos escravos. Por 430 anos são feitos escravos. Só que aí que acontece? Eles provaram da escravidão, mas eles cresceram ali no Egito. Cresceram, a população, que era cerca de 70, aumentou em 400 anos, cresceu. E aí Deus vai levantar Moisés para ser o libertador daquela geração, né? Que estava ali cativa. Olha só, está começando a formar. Deus está no controle da história. José estava fazendo parte da história de Deus. Agora ele levanta Moisés. Moisés vai ser o libertador daquela geração, daquele pessoal que estava preso ali no Egito. Olha a promessa sendo cumprida aí, Gênesis 15, de 13 a 14. Pode ler, Sofia. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Então havia uma profecia, Deus já sabia. Olha, sua geração vai crescer, só que ela vai ser afligida, né? vai ser subjugada, vai ficar afligida por 400 anos, mas ela vai sair. Deus escolhe Moisés para ser o libertador. Ou seja, Moisés, ele já tinha um chamado, desde que ele nasceu, ele já tinha um chamado para ser o libertador. E no momento certo, Deus o escolhe. Agora vem Moisés. Agora vem, agora chegou o teu tempo. Claro que é um preparo para isso. Moisés vai para o deserto, se prepara para depois voltar a enfrentar Faraó. Mas através de Moisés, né, e do poder de Deus manifesto através da vida de Moisés, toda aquela geração que estava cativa no Egito acaba usufruindo da liberdade. Vão para o deserto. No deserto, Deus começa a ensinar coisas. No Egito, o que aconteceu com aquele povo? Eles conheceram o poder de Deus. Até então eles nunca tinham visto aquilo. Viram o poder de Deus, as pragas no Egito, viram o mar abrindo. Eles conheceram a Deus no Egito. No Egito que eles conheceram, viram o poder de Deus. Agora eles estão no deserto. No deserto começa a ser forjado aquele povo. Deus começa a ensinar ao povo as suas leis. Começa a ensinar ao povo o sacerdócio levítico. Ensina ali a construção do tabernáculo. Começa a dar ensinamentos do culto religioso, começa a nascer. Vê que é um processo. Deuteronômio 8:2, eu vou ler. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então o deserto foi um momento de lapidação, de fortalecimento, estava no plano de Deus. Eles poderiam ter feito aquela jornada muito mais rápido no deserto, mas ficaram 40 anos. Deus estava treinando aquela nação, preparando. Só que a geração de Moisés, embora tivessem visto muitos milagres, tivessem visto muitas coisas tremendas Deus fazer, trazer o maná, coluna de fogo, livramento e tudo mais, faltou um ingrediente importante para conquistar aquela terra prometida, aquela terra que emana leite e mel. Faltou fé. Faltou acreditarem, né? Porque eles viram o inimigo como um grande gigante. Nós somos gafanhotos, o inimigo é muito grande, somos pequenos, e murmuraram. Moisés ainda fala para aquele povo: nesse deserto cairão vossos cadáveres. Aquela geração de Moisés não recebe a promessa, embora tivesse a promessa, não recebe porque faltou fé e murmuraram demais. Deus não abençoa o murmurador, né? Abençoa aquele que tudo dá graças, né? E tudo dá graças, mesmo as coisas que a gente não entende, né? Louve a Deus em todas as circunstâncias, né? Mesmo aquelas coisas que você não entende, tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo, é importante isso. Aí o que acontece? Entra em cena Josué. Josué então é levantado por Deus, e Josué vai conduzir toda aquela geração, né? A geração de Josué vai conduzir a conquista da terra prometida. Vai conquistar ali de uma maneira sobrenatural a Jericó, vai conquistando as cidades, vai conquistando aquela terra prometida. Uma coisa interessante está acontecendo aqui. Com a morte de Josué, olha qual é a coisa que está sendo embrionária. Então Deus trouxe a terra, o povo agora já tem o seu culto religioso, já aprendeu a cultuar a Deus, já conhece mais a Deus, conhece o seu poder, conhece as suas leis, conhece mais o seu amor, o povo está mais preparado. Agora, com a morte de Josué morre. E com a morte dele, as tribos, era comum naquela época, as pessoas se dividiam em tribos, né? Então as tribos ali de Israel começaram a ficar divididas, né? Sem um líder majoritário, sem alguém para conduzir o povo, aquele grupo começa a ficar mais dividido, cada um buscando um pouco mais os seus próprios interesses. Então nós vamos entrar num segundo momento, uma segunda era patriarcal, e agora entramos na era dos juízes. Deus vai levantar os juízes, que são homens de Deus, que vão apontar o caminho para o povo, vão dar direção para o povo, vão dizer o que tem que ser feito, vão apontar o caminho, vão trazer direções estratégicas para trazer vitória ao povo. Essa era dos juízes durou aproximadamente 300 anos, e ela vai ser citada no livro de Josué, livro de Juízes, livro de Ruth e livro de 1 a Samuel. Vou pedir para o Levito abrir para a gente em Juízes 2, Juízes capítulo 2, de 7 a 19. Então Deus levantava ali os juízes para dar direção ao povo. Essa era do juiz levou aproximadamente 300 anos, né? Ok, pode ir lá. Juízes 2, de 7 a 19. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos líderes que sobreviveram
e sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito. Seguiram outros deuses, entre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Entregou-os nas mãos de seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estava em grande apelo. Então levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Contudo, não ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Pois é. Então agora Deus levanta os juízes para dar direção ao povo. Só que o povo não está escutando os juízes. Não está escutando. E uma coisa interessante, o povo se inclinou a Astarote. A gente vê mais para frente, bem mais adiante na história, que Salomão também vai se inclinar a Astarote. E foi através dessa queda de Salomão a Astarote, mesmo sendo um homem sábio, que trouxe uma grande divisão para Israel. Mas a gente vai chegar lá, vamos devagar aqui. Então essa era dos juízes vai durar aproximadamente 300 anos. O último desses juízes vai ser o profeta, além de juiz, também profeta Samuel. Samuel, ele vai, por uma aclamação popular e também debaixo de uma direção de Deus, Samuel, então, ele vai estabelecer uma nova era, né? A era dos reis, a era da monarquia. Samuel, então, usado por Deus, vai ungir o primeiro rei de Israel. O escolhido é Saul, né? Saul vai ser o escolhido ali, por aclamação popular e por uma direção de Deus. O profeta vai ungir a Saul ali. Gênesis 7, 17, 6, deixa que eu vou ler isso daqui. Você só deixa separado aí, sob 1 Samuel 9, de 1 a 2, por favor. Gênesis 17, 6. Cumprindo uma promessa de Deus. Em Gênesis já estava previsto que a nação de Israel teria reis. Fartar-te-ei, frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Também Deuteronômio, vou ler antes, Deuteronômio 17, de 14 a 15, também está falando a mesma questão a respeito dos reis. Deuteronômio 17, versículo 14 e 15. Quando entrares na terra que se dá ao Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitareis, e dizeis, porém, sobre mim um rei, e assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porá rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Então Deus ele estabelece que os reis iriam surgir, mas esses reis seriam irmãos, né? Seriam israelitas, né? Seriam hebreus, não seriam de outras nações. Então essa é uma direção que Deus já tinha dado. Foi o que aconteceu. O escolhido então vai ser Saul. Saul é o escolhido para ser rei. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho, chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo.
Pois é, então o escolhido é Saul, primeiro rei de Israel, Saul. E ele foi um guerreiro, né? Ele levou Israel a muitas conquistas militares contra os amonitas, teve um grande apoio popular, lutou também contra os filisteus, foi um rei guerreiro e conduziu a várias incursões militares. Num determinado momento, por isso a questão de você não se acomodar, eu fui ungido, eu sou rei, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou querubim, eu sou patriarca, né? Então não deixe esse negócio, esse orgulho entrar no seu coração. Num dado momento, Saul, mesmo sendo ungido pelo profeta, debaixo de uma aclamação popular, debaixo de uma direção de Deus, Deus tinha uma promessa para ele, para que ele cumprisse aquele reinado para todos sempre, seja até o final da sua vida. Há um momento que o coração dele se agiu neciamente, ele se desviou dos caminhos, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, e ele perde a bênção, né? Ele acaba sendo rejeitado. 1 Samuel 13:13, não vou ler, só vou citar aí. 1 Samuel 13:13 vai mostrar essa queda aí no coração dele. Após então, nesse momento, Deus ele vai levantar quem? Vai escolher Davi, homem segundo o seu coração. Então o primeiro rei de Israel, Saul, cai, né? E aí, enquanto ele ainda governava, o profeta Samuel vai até lá e vai ungir a Davi. Ele foi ungido para ser rei de Israel quando ainda Saul era rei. Mas olha, Davi soube esperar o tempo. Há tempo para todas as coisas, há modo para todas as coisas, né? Então espera. Eu fui ungido, eu vou ser profeta, já sai profetizando. Não, tem um tempo de Deus, né? Fui ungido pastor, já vou procurar as ovelhas, né? Então cuidado, né? Tem um tempo certo para todas as coisas, né? Então espera o tempo de Deus, espera amadurecer aquela unção na sua vida. Aí quando Saul morre, Davi então é feito rei. E isso vai ser citado, só vou citar, não vou ler, vai estar em 2 Samuel 5:4. Davi foi feito rei com 30 anos de idade, ele vai governar durante 40 anos, né? 30 anos de idade, Davi é feito rei, vai governar por 40 anos. Nos primeiros anos, né, os primeiros 7 anos, ele vai governar somente sobre Judá, e depois sobre todo Israel. Então, ou seja, durante 33 anos, ele governou sobre toda a nação de Israel. Foi um rei muito bom, né? Foi um rei que expandiu os territórios de Israel, né? Trouxe riquezas para o reino, né? E ele aí olha só como uma coisa vai acontecer. Expandiu, né? Ele ganhou respeito dos seus vizinhos, né? Seus adversários, eles tinham respeito ali, sabiam que era uma nação poderosa, tinham guerreiros, que Deus estava com ele, homem segundo o coração de Deus. E aí o que acontece? Davi, ele vai preparar agora a construção do templo. É algo progressivo. Davi vai ser usado ali por Deus para preparar. Ele não vai construir o templo. Quem vai construir é o seu filho Salomão. Porque Davi era um homem de guerra, né? Então Salomão vai ser usado para construir o templo. Ele vai herdar o trono de Davi no ápice da glória, né? Israel ali era uma nação extremamente importante na Palestina, tinha uma grande representatividade, e Davi torna então Jerusalém capital dessa nação. Davi estabelece Jerusalém e já prepara a construção do templo. A história está ganhando rumo ali. Então agora o seu filho Salomão vai ser ungido pelo profeta Zadok, né? Davi, ele não era rei, então ele não podia ungir, né? Ele era rei, perdão, não era profeta, então ele não podia ungir. Então o filho vai ser ungido, e aí com a morte de Davi, Salomão assume o trono. Salomão então, ele vai trazer ele vai construir o templo e vai trazer com a construção do templo, o culto começa a ganhar impulso, o culto a Deus ganha impulso. O templo tinha o dobro das proporções do tabernáculo de Moisés, 2 vezes maior que o tabernáculo de Moisés. O templo levou 7 anos para ser construído e foi construído no ápice do esplendor da nação de Israel, né? Então o culto passa a ganhar impulso, e agora através do culto a música ganha um papel importante, a adoração com a música, os levitas, a adoração ela ganha um papel muito importante dentro do culto a Deus, algo que é preservado, evidente, até os dias de hoje, né? Então o que está acontecendo? Deus tinha promessas, essas promessas passam a ser cumpridas, Deus vai forjando aquele povo no deserto, depois começam a formar as tribos, vem a época dos juízes, vem a época dos reis, e vai vir um momento, né, apenas adiantando um pouco aí, vai ter um outro momento que nós vamos chegar na era dos profetas. Uma coisa interessante, vou dar um destaque aqui, depois a gente volta para Salomão. Era dos profetas.
Por que existiam os profetas? Os profetas, os reis começaram a se desviar do caminho de Deus. De novo se desviar dos caminhos de Deus. Aí Deus levanta os profetas para dar direção, E os profetas de Deus, narrados na Bíblia, gente, são profetas legítimos. Incontestável é a autoridade desses profetas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trecho aqui rápido. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão, que estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias. Sabe o que esse profeta está falando? Que vai nascer um filho da casa de Davi, que o nome será Josias. E ele diz o que Josias vai fazer. Ele profetizou o reinado de Josias 300 anos antes de Josias ser nomeado rei. Profeta de Deus. Então você vê uma chancela muito clara nesses profetas. Não eram profetadas pífias. A gente escutou tanta bobagem hoje em dia, né? Já marcaram a volta de Jesus para 2007, já profetizaram que o carnaval ia acabar, já profetizaram que São Paulo ia ser de Jesus, que a nação ia ser restaurada. Tanta coisa, a gente só vê violência aumentando. Então a gente começa a ver alguma coisa estranha aí, né? Então Deus ele deixa muito claro, né? Como é que a gente sabe quando é de Deus e quando não é? Quando aquilo que o profeta falar se cumpre. Aí é de Deus, né? Quando se cumpre, veio do coração, veio da alma, veio do momento, veio da emoção. Então vai nascer aí a era dos profetas. Esses profetas são levados por Deus aos reis, para dar direção aos reis, para apontar o caminho para os reis e para o povo também. O que acontece? O povo não escuta, os reis não escutam. E o que vai acontecer? Cativeiro. Nós vamos ver profetas pré-cativeiro, como Isaías, por exemplo, profetizou, exortou o povo e tudo mais, e o povo não escutou. Simplesmente não escutou e foi para o cativeiro. Vai chegar um momento que essa era dos reis, essa era da monarquia de Israel, ela vai deixar de existir, porque ela vai ser sobrepujada por outros povos, vai sofrer por cativeiro, sobrepujada. Essa vai ser uma época que Jesus vai aparecer no cenário. Quando Jesus ele aparece lá em Jerusalém, na época do que os romanos estavam sobrepujando a nação de Israel, o que acontece? Jesus ele vem, traz a palavra da verdade. A palavra deixa muito claro que Jesus, ele era o rei dos reis. Representa quem? O rei dos reis. Está em 1 Timóteo 6,15. Só estou citando, não vamos ler não, né? E também é citado Jesus como sumo sacerdote, Hebreus 6,20. E também é citado como a porta, né? Ele que vai te mostrar um caminho, né? João 10,9. Então Jesus é o sumo sacerdote, o rei dos reis, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele aponta a direção ao povo, daí mostra o caminho do amor àquele povo. O que acontece? Não escutam ele. O povo não acredita nele. Os líderes rejeitam a ele. Ele é crucificado, é morto, né? Então nós vamos observar que sempre Deus ele quer abençoar, sempre Deus ele quer trazer uma direção para o povo, para que você não venha colher a consequência disso. Mas acima de todos os nossos erros, tenha certeza que se Deus tem um propósito na sua vida, ele vai bater na porta do seu coração até o último minuto de vida. Enquanto você estiver respirando, Deus está ali. Meu filho, eu tenho um propósito para a sua vida, eu não esqueci de você, eu tenho algo para a sua vida maior do que isso que você está pensando, muito além daquilo que você pode contemplar com a nossa mente racional, temporal, humana, limitada. Deus tem grandes coisas para nós temos que ser participantes dessa história, não estar apenas ou sendo observadores da história. Voltar então para Salomão. Salomão então, no final, já um pouco mais idoso, afasta-se de Deus, inclinando a deuses estranhos, inclusive a Astarote. Aquele mesmo Deus que o povo já tinha se inclinado. Salomão, o homem mais sábio, ele pediu para Deus sabedoria, aquilo deixou o coração de Deus feliz. Poxa, meu filho, você não pediu riqueza? Você pediu sabedoria? Agora eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza. E ele foi um homem rico, foi um homem próspero, herdou a nação ali no ápice do seu esplendor, através do seu pai Davi, homem segundo o coração de Deus. Um homem sábio, ele se inclina a Astarote. Através desse ato de Salomão, vai haver uma consequência desse ato de Salomão, né? E o povo então vai começar a trazer uma divisão. Quantas vezes nós nos inclinamos a deuses? Quantos deuses hoje não tem à nossa volta? Tem entrado no nosso meio Deus do orgulho, da soberba, do roubo, da mentira, da avareza, né? Tem entrado esses deuses. Então a fulano se inclinou a Astarote, mas eu não me inclino para Astarote, eu me inclino só por orgulho. Eu sou um pouquinho orgulhoso, vaidoso, né? Eu sou avarento, né? Mas eu para Astarote não, né? E a gente acaba adorando
adorando outros deuses, são deuses da mesma maneira. Aquilo que move o seu coração, onde está seu coração, ali está seu tesouro, né? Se você acha que você é o cara, se você é avarento, se você é arrogante, se você é soberbo, né? Se você está sendo um condutor cego, como é que Deus pode te abençoar? Há outros deuses. A gente imagina, a gente vê Astarote, mas imagina Astarote ou qualquer outro deus pagão, né? Como sendo uma figura de linguagem, vamos usar como ilustração, uma figura de linguagem que pode traduzir muitas coisas, né? Orgulho, altivez, soberba, avareza, mentira, roubo, corrupção, inveja, né? Quantas coisas, quantas dessas coisas acontecem entrando no nosso coração, né? Isso pode trazer destruição para a sua vida. Então a gente observa hoje pessoas construindo grandes templos de vaidade, né? Muralhas de orgulho, vestes de mentira. Deus, ele diz então que ele vai rasgar esse reino. Deus avisou que ia acontecer. Os reis viriam, mas eu vou rasgar esse reino. Vou dividir esse reino. 1 Reis 11:11. Vou dividir esse reino. Com a morte de Salomão, pesados tributos começam a ser cobrados pelo filho dele, né? Vai ser o Roboão. Vai provocar a divisão do reino. Olha lá o que Deus está falando. 1 Reis 11:11, por favor. Assim disse o Senhor a Salomão: já que ouvi isso em ti, e não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Pois é, rasgarei o reino, vou dividir esse reino. Né? Então Deus já estava previsto isso. Olha, vou rasgar, vou dividir esse reino. E o filho de Salomão, o Roboão, ele vai, embora ele seja um homem maduro na sua idade, né? Segundo os historiadores, a idade cronológica de Roboão vai estar em torno de 41 anos de idade, e ele acaba tendo uma atitude muito imatura. Ele começa a cobrar tributos pesados das tribos. Então os líderes tribais se reúnem com ele para pedir que ele baixe essa taxa de impostos. E ele vai se aconselhar, e ele se aconselha com o pior pessoa que podia ser para se aconselhar, e comete um grave erro, né? Ele não baixa os tributos ali. Então ele vai promover uma cisão, vai promover ali uma divisão de reinos, né? Israel, que Davi tinha começado, veja só, forjado no deserto, conquista a terra prometida, constrói o templo, expande territórios, tá tudo dando certo, né? De repente surgem os reis e tudo mais, e agora vem uma divisão de reinos. Satanás, ele encontrou uma fenda ali, encontrou um coração altivo, um coração corrupto, né? Ganância, né? Aquele negócio, quanto mais tem, mais quer, né? Você acaba, quem tudo, tem até o dito popular, né? Quem tem tudo quer, nada tem, né? Muitas vezes nessa ambição de ter mais, né? De ganhar mais, e de levar uma vantagem aqui e ali, você divide a tua casa, divide a tua família, divide teu comércio, acaba com a tua vida isso, né? Essa ambição. Havia uma divisão então no reino. O reino de Israel vai ser dividido em 2 reinos, coisa que muitas pessoas têm dificuldade, não sabem disso, né? Então passar ensinamento para vocês. Dividido em 2 reinos: reino de Judá, chamado Reino do Sul, composto de 2 tribos, Judá e Benjamim. Então Judá vai ser um desses reinos, chamado de Reino do Sul, composto de 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim, né? Lembrando que Jesus vai sair dessa tribo, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que era também da tribo de Judá. Israel, também chamado de Reino do Norte, composto de 10 tribos. Ambos reinos vão viver lado a lado por aproximadamente 250 anos. Vão viver lado a lado. Judá será menor e mais pobre, mas tinha uma população mais homogênea. Sua capital do reino de Judá era Jerusalém. Já o reino do norte de Israel, também teve como seu primeiro rei Jeroboão, também chamado reino de Efraim, por ter sido um efraimita, o líder desse movimento separatista. Sua capital fora Siquém, depois Samaria. Teve como um governo muito insustentável, com muita oposição interna, né? Mais à frente a gente vai ver que vai cair esse império, essa cidade de Samaria também. Um fato importante, que Jeroboão, ele foi alertado por um profeta a fim de que não saísse dos caminhos do Senhor. Olha como Deus é sábio, Deus avisa. 1 Reis 11, 30 a 31, e depois o versículo 38. Então o rei Jeroboão, antes dele ler, o rei Jeroboão,
ele vai ser avisado. Deus manda um profeta, lembra? Os profetas estão ali para apontar caminhos para os reis, né? E quantas vezes os reis não escutam? Só escuta o que interessa. O que afaga o coração, isso vem de Deus. Só eu sentir paz mesmo. Mas aquilo que ele não quer ouvir, não, que isso não vem de Deus. Isso é coisa do capeta. Quantas vezes já falaram isso para mim? Muitas vezes, Deus ele pode usar a sua vida, como pode usar a minha vida, que o Espírito Santo habita em nós. Então, muitas vezes eu cheguei para líderes e falei, irmão, aqui, olha, você está saindo do rumo. Mas, Daniel, você sabe o que você está falando? Eu sou apóstolo, né? Você pensa 2 vezes antes de falar comigo. Sabe o que você está falando? Eu sou líder, né? E fica ostentando, diz, olha, isso é bobagem. Temos que apurar os ouvidos para ouvir a voz de Deus, né? Deixa que Deus fale ao seu coração. Deus pode usar as pessoas simples, muitas vezes pessoas muito humildes, deram direção para a minha vida. Chegaram para mim, pessoas que mal sabem falar direito o português, falam tudo errado, mas com uma simplicidade que precede uma honra tremenda, uma autoridade espiritual que palavras não conseguem expressar. Muitas vezes, Daniel, Deus está mandando uma direção assim, 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 né? Traz ali a coisa e é de Deus, você vê que é de Deus, né? Muitas vezes uma exortação, muitas vezes um apontar de caminho. Eu fui exortado essa semana também. Tá vendo, Daniel? Tá vendo? Falei pra você, tira o pé do freio, né? Você está muito ansioso, né? Então, calma, né? Não quero abraçar o mundo, eu quero responder todos os e-mails que eu recebo, todo mundo que pergunta, eu procuro fazer. E isso tem dado uma sobrecarga, né? E dentre outras coisas também que vão somando com a gente. Então, Deus vai dando direção, tem que acatar a direção de Deus. Até começando a gostar de bolo de laranja. Então, pois é, quem tiver ouvidos que ouço, né? Então, Deus ele dá uma direção. Manda um profeta para falar com Jeroboão. Olha o que esse profeta vai dizer. 1 Reis 11, de 30 a 31. E Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vê, rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Ok, aí isso ele escutou, isso ele ouviu. É mesmo, vou ser rei de 10 tribos. Não tem importância que está dividindo o reino. O que importa é que eu vou ficar com 10, né? Eu vou ficar com a maior parte. É isso que ele escutou. Agora o que ele não ouviu, no versículo 38, isso daí ele não ouviu. Essa parte aqui ele ignorou. Pode ler, por favor. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma dinastia firme, como edifiquei Davi, e te darei Israel. Pois é. Aí essa parte ele não ouviu. Se manter reto perante os meus olhos, eu vou te abençoar. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Aí o que esse homem faz? Veja só que a atitude dele foi reta. Ele tem medo de perder os seus homens. Ele tem medo de perder o controle. Ele tem medo de perder os seus fiéis, né? 1 Reis 12, de 26 a 29. O que esse homem vai fazer para não perder o povo? Que de repente vai que esse povo sai daqui para ir adorar lá em Jerusalém, no templo. Então o que ele faz? Olha só se ele fez algo reto diante de Deus. 1 Reis 12, de 26 a 29. Pode ler sobre. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão o rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e o outro em Dan. Pois é, ele faz bezerros de ouro para serem adorados. Ele acaba tirando o monoteísmo, lembrando que Israel tinha uma expressão religiosa monoteísta, um único Deus, né? Um único Deus, né? Não há outro Deus, né? E aí o que ele faz? Além dele ele quebrar esse monoteísmo, ele conduz a idolatria, adorar bezerro de ouro. O bezerro, né? Imagina, adorar um animal, né? Ainda coisa ainda pior, né? Então ele acaba trazendo ali, contaminando a palavra de Deus, profana o altar de Deus e fez o que não era reto diante dos olhos de Deus, com medo de perder os seus fiéis, medo de perder.
Quantos ministérios nos dias de hoje, com medo de perder o seu rebanho, não estão colocando sincretismo no meio da igreja, né? Misturando com os nossos cultos pagãos. Está entrando espiritismo no nosso meio, entra descarrego, entra isso, né? Um monte de coisa esquisita, começando a entrar uma série de rituais, objetos para serem consagrados, adorados, pessoas para serem adoradas, objetos para serem cultuados, templos e tudo mais. Está entrando de novo, bezerros de ouro, continuam fazendo bezerros de ouro no nosso século. Só que esse bezerro mudou a imagem. Não é mais o bezerro, é a pedra que matou Golias, né? É a toalha ungida, é a meia do profeta, né? A pá de pedreiro, é o martelo que quebra a maldição. Tá, a mesma coisa. Com medo de perder os fiéis, então eles acabam vendendo objetos, né? E peso sobre a igreja, é o trízimo, e a maldição. Não, são doutrinas que não estão na Bíblia. E pela falta de conhecimento o povo perece. E aquele homem, embora foi alertado pelo profeta, ele não vai fazer o que é bom diante de Deus, né? Então, aquela divisão vai continuar ali. Ele acabou expulsando esse rei, expulsa os verdadeiros sacerdotes, e o que ele faz? Ele nomeia homens do povo para ocupar os seus lugares. Ele fez o que era muito mal diante de Deus. Quantas nomeações são feitas nos dias de hoje? Eu sei disso, eu conheço os bastidores, né? Quantas nomeações eclesiásticas não são feitas nos dias de hoje por mero interesse? Ah, você tem bastante dinheiro, olha, vem cá, vem ser pastor da minha igreja, né? Você não quer ser líder de célula? Bom, você é um cara próspero, eu vou manter esse cara perto de mim, ele tem dinheiro, né? Quantos interesses políticos não têm sido costurados em nosso meio, né? Temos nomeados pessoas aí incapazes, muitas vezes, despreparadas, sem chamado, sem unção, sem autoridade, para liderar o rebanho por mero interesse. Eu tive o privilégio de conhecer um homem de Deus, uma pessoa que eu respeito muito, e ele pegou e falou para mim: Daniel, ele é um pequeno empresário, né? Ele falou: poxa, Daniel, eu entrei numa igreja, e assim que eu entrei, uma semana depois, já quiseram me colocar como líder de célula. Eu falei: mas eu não sou membro ainda, eu estou conhecendo aqui, eu vim visitar, só vim uma vez. Ah, não, mas Deus mandou dizer que você vai ser líder, né? E eu não senti paz naquilo, Daniel. Você acha que eles estão querendo... E ainda ele falou: olha, a conta para você depositar o dízimo é essa daqui, só não esquece, tá? Mas você é o líder, né? Seja um ungido líder. Ele falou: você acha que eles estão interessados no meu dinheiro? Eu falei: não, imagina, é impressão sua. Mas ele teve discernimento, né? A coisa às vezes está tão gritante que às vezes acontece, a gente nem... Não, isso aqui não pode estar acontecendo. Isso aqui parece piada, né? Mas continua acontecendo isso. Quantas nomeações eclesiásticas não são feitas por mero interesse, né? Por mero interesse ali. Eu lembro quando... E acho que eu comentei já isso aqui algumas vezes. Se eu estiver me repetindo, me perdoe, porque a cabeça está estourada esses dias, né? Mas eu lembro que uma época tinha um projeto de restauração no Brasil, e eles estavam nomeando, o projeto inicial era nomear 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos seriam a restauração do Brasil, restauração política, social, econômica, em todos os níveis, né? O Brasil ia ser assim uma mega potência, né? E me chamaram. Na época o Filho do Fogo tinha recém lançado, então na época as pessoas conheciam os livros da Rebeca Cabral, de repente entrou o Filho do Fogo, teve uma grande repercussão. Eu falei: Daniel, seria muito bom se você apoiasse a gente, se tivesse do nosso lado, né? Olha só, o povo está muito interessado nessa história de batalha aí, né? Então seria legal se você agregasse com a gente. Mas eu não sinto paz nisso. E coisa estranha, isso é fora do propósito de Deus, porque a coisa não vai ser restaurada, vai sendo preparada para a vinda do anticristo. A gente pode restaurar vidas, né? Não nação politicamente. Jesus não restaurou Jerusalém politicamente, não restaurou. Jesus, que veio como rei dos reis, como sumo sacerdote, como a porta, o caminho, a verdade e a vida, não trouxe, o justo juiz, ele não trouxe restauração política para Jerusalém, né? Israel continuou sendo sobrepujado pelos romanos, que continuaram cobrando impostos, continuaram perseguindo os cristãos, até o ano 476 depois de Cristo. Continuou. Jesus não foi um libertador político, ele libertou vidas estão cativas, né? Paulo, embora tivesse preso, quantas vezes Paulo foi preso? Muitas vezes. Mas Paulo era um cidadão livre, né? Ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. Paulo, a palavra não estava presa com Paulo. Muitas cartas Paulo escreveu da prisão. A palavra não estava presa, né? O espírito de Paulo não estava preso. Então a gente tem que reformular muitas vezes os nossos conceitos, né? Jesus não foi um libertador político, um libertador de vidas, e continua sendo um libertador de vidas. Então esse rei, né, ele vai conduzir Israel durante 22 anos. E ele acaba cometendo um grande pecado. Segundo Reis 17, 21. Segundo Reis 17, 21, ele acaba cometendo um grande pecado, entristece profundamente o coração. Israel vai ter 20 reis até a sua queda em Samaria.
É pra gente então, 17 e 21, 2 Reis 17 e 21, por favor. Quando separou Israel da dinastia de Davi, fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual afastou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Mas é um grande pecado, né? Grande pecado. E a Bíblia, quando fala isso, a coisa é grande, né? Coisa grande, né? Não é cometer um pecado, é um grande pecado, desagradou o coração de Deus, né? E uma coisa aí que vai acontecendo, Deus vai levantando os seus profetas, né? Deus para dar direção ao povo. Elias, Eliseu, por exemplo, profetas, né? E tinha os reis, muitas vezes, não gostavam dos profetas. Embora estivessem conduzindo o povo, embora alguns desses reis fossem até ungidos, né, por profetas, muitos desses reis não escutavam os profetas, não ouviam os profetas. O rei Jeú, por exemplo, ele foi ungido também para ser rei. E o que aconteceu com Jeú? Ele não foi completamente fiel a Deus no extermínio completo dos adoradores de Baal. Vai levar uma consequência, vai trazer uma consequência. Ou seja, pela falha de um líder, o povo colhe uma consequência, tenha certeza disso, né? Se o líder errar, né, quem está debaixo daquela cobertura vai colher uma consequência, mas Deus manda os profetas, está dando sinal para o povo, né? Quantas vezes o rei Acabe, por exemplo, ele não gostava do profeta, quando vinha ali o profeta para falar com ele, mas de novo esse profeta, ele só fala coisa ruim de mim, né? Então os reis muitas vezes não gostavam dos profetas, né? Porque os profetas falam a verdade, o profeta tem um compromisso com Deus, ele não está aqui para agradar o seu coração, ele não está aqui para falar aquilo que você quer ouvir, para massagear o seu ego, dizer, cara, você é o cara, você é bom mesmo, olha, as coisas vão de bom para melhor na sua vida, você vai ganhar na loteria acumulada, né? E profetiza um monte de bobrinha, né? Fala o que você quer ouvir, né? Então tem que falar aquilo que Deus quer ouvir. Então esses reis muitas vezes se julgaram deuses, né? Entrou no coração deles tanto orgulho, tanta soberba, que eles se acharam pequenos deuses e não ouviram a voz dos profetas. O que acontece? Acaba aí trazendo uma consequência. A consequência vai ser cativeiro, né? Cativeiro, o povo todo vai sofrer com cativeiro, né? O reino de Judá, o reino do sul, também cometeu seus erros, também cometeu as suas falhas. Os reis passaram a abandonar os caminhos do Senhor, e isso levou toda a nação, né, da nação junto, né, a perecer. Então o líder acaba influenciando o povo. Consequência, cativeiro babilônico nesse povo. Jerusalém foi destruída em 586 a.C. Daniel e Ezequiel foram importantes profetas, né, desse momento de exílio. Uma coisa interessante, os babilônios tinham uma diferença dos assírios, né? O outro reino foi cativo da Síria. Os assírios, eles tinham uma cultura. Quando eles tomavam um povo, eles fragmentavam a sua cultura, eles espalhavam aquele povo pelo seu território. Assim eles quebravam aquele aspecto cultural, religioso que as pessoas tinham. Eles espalhavam, né? Já os babilônios tinham um contexto diferente. Eles preservavam, eles deixavam você viver na sua aldeia, na sua colônia ali, né? Eles não intervinham, como os romanos também. Os romanos também toleravam o culto religioso, né? Tinha lá os judeus nas suas sinagogas, tal. Os romanos toleravam aquilo, não interferiam naquilo, permitiam que eles se agrupassem ali. Os babilônios fizeram da mesma maneira, né? Tinham essa mesma atitude. Aí o que acontece? Os babilônios vão trazer cativeiro aquele povo durante 70 anos. Estão cativos. O que Deus ele faz? Ele levanta um grande império. Começa agora um novo império a ser formado ali, né? O império vai em 539, ao conquistar a Babilônia, ele permite que os povos desarraigados, o Império Persa, né? Ele vai permitir agora que aqueles povos que foram desarraigados, tirados das suas pátrias, voltem para elas. No primeiro ano do governo de Ciro, né? Eles já são, os hebreus, eles são libertos, são permitidos que eles voltem para suas terras. 50 mil vão regressar com Zorobabel, aproximadamente no ano 538. Cerca de 1.800 famílias vão retornar com Esdras, aproximadamente no ano 437. O resto vai voltar com Neemias, aproximadamente no ano 444 a.C. O culto agora é restaurado. Olha o que está acontecendo. O culto é restaurado, o templo é restaurado. Nós lemos Esdras aqui no começo. O povo dava voluntariamente, ofertavam ali, colaboravam com a reconstrução do templo, colaboravam com seus talentos, com seus dons, estavam dando melhor. O culto é restaurado. E agora nós vemos que algo que está acontecendo aqui já estava previsto que isso ia acontecer. Isaías 2,
de 3 a 8 e 60 a 15. Por Isaías, profeta Isaías, considerado um dos profetas maior, sempre explicando para vocês, pela extensão da sua obra, não maior no sentido de ser mais poderoso, mais ungido, né? Apenas pela extensão da sua obra. Isaías, inclusive, um profeta de pré-cativeiro, muitas vezes dando direção ao povo e dizendo o que ia acontecer. Olha só como já estava profetizado isso que ia acontecer, né? Isaías 2, de 3 a 8 e depois 60 a 15. 3 a 8, vamos lá. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, desamparastes o teu povo, a nação de Jacó. Encheram-se dos costumes do Oriente, são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, não tem fim os seus carros. A sua terra está cheia de ídolos, inclinaram-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Pois é, uma coisa interessante, antes de ele ler 60:15, Deus deixa muito claro: a sua terra está cheia de riquezas, mas a sua terra, que tem tantas riquezas, tem tantos ídolos também, tem me desagradado tanto o coração. Então hoje o que adianta você ter uma igreja muito rica, uma igreja muito próspera, altares luxuosos, se nós estamos trazendo deuses pagãos para o nosso meio, né? Fazendo com que o povo adore coisas que não estão nas Escrituras, que adore objetos, adore pessoas, adore locais, né? E deixe de adorar a Deus, né? A gente está saindo do prumo. Isso já estava previsto que ia acontecer naquele momento. Mas olha só que diz também 60:15, Isaías 60:15. Embora fostes abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, eu te farei um orgulho perpétuo, uma alegria de geração em geração. Ok, então Deus ele deixa muito claro: embora todas essas coisas que estão acontecendo, eu vou trazer uma restauração. Ele está dando uma sinalização, uma profecia vai ser cumprida. O que acontece? Da última página do livro do Velho Testamento, Malaquias, até a primeira página do Novo Testamento, vai ter uma lacuna de tempo chamado período interbíblico de 386 anos. A gente costuma arredondar para 400 anos, né? Nesse período, a cultura judaica mudou ali a sua maneira de expressão, mudou um pouco da sua expressão cultural, da sua língua, muita coisa mudou. E nós vamos encontrar aqui um novo tipo de povo judeu. Lembrando quantos ataques eles passaram ao longo da história, né? Os judeus agora perdem muito dos seus costumes, a língua. Os gregos, também que são os macedônios, né, ganham força militar e sua cultura espalha pela terra. Isso favorece a tradução do Antigo Testamento, lembra, o Novo não tinha começado ainda, do Antigo Testamento para o grego, né, do hebraico para o grego. Então é criado a Septuaginta, né, ou seja, 70 sábios judeus se reúnem, né, algumas literaturas de 72, né, mas a mais conhecida e aceita de 70 sábios, se reuniram, né, para fazer a tradução do hebraico para o grego. Por que o grego? O grego ele acaba sendo uma linguagem internacional, uma língua internacional. Então Deus está preparando a história para que mais pessoas tenham acesso à palavra. Então o ápice dos gregos foi algo importante, para que a língua, o idioma grego pudesse se expandir, se tornasse uma língua internacional e através dela a Bíblia ganhasse a sua primeira tradução para o grego. Aí o que acontece? O ano é 63 a.C. Os romanos agora sobrepõem o Império Macedônio e conquistam Jerusalém. Os romanos conquistam. O que os romanos fazem? Então já tinha uma língua, o grego, que já facilitou a tradução da Bíblia. Já é uma língua considerada uma língua internacional. Com a vinda dos romanos, os romanos pavimentaram estradas.
construíram muitas estradas. O Império Romano foi um império enorme, construiu muitas estradas. Isso facilitou a propagação da palavra, facilitou que os missionários, saindo de Jerusalém, levassem a palavra aos confins da terra. Tudo está colaborando para a história. E agora com os romanos ali, embora sobrepujando Jerusalém, não tem mais os reis, não tem mais profetas, 400 anos de silêncio, né? Mas o que acontece? Os romanos permitiram que os judeus voltassem a se agrupar e construíssem as suas sinagogas. Assim o culto se mantém aceso, as tradições se mantêm acesas, as tradições são preservadas. Aí nesse cenário que vai chegar Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala a verdade, ele aponta o caminho, ele quer dar vida em abundância. E o que acontece? Ele é rejeitado, é crucificado, e inclusive pelos líderes que tinham inveja dele. De novo, inveja. E o que acontece? Jesus chora por Jerusalém, chora. Ele traz uma profecia para Jerusalém: não vai ficar pedra sobre pedra. O que estava acontecendo com aquela terra maravilhosa que emana leite e mel, com aquela promessa tremenda que Deus tinha dado? Jesus chora por Jerusalém. Anos 70, Vespasiano vai sitiar Jerusalém. Com a morte de Nero, ele vai ocupar o cargo. Vespasiano é o 9º imperador romano. O 9º imperador romano deixa o seu filho Tito no controle das tropas, que vão sitiar Jerusalém. Se você ler o livro A História dos Hebreus, escrito pelo historiador Flávio Joséfo, que ele conta essa passagem, né? É terrível o estado de sítio. Conta que as ruas de Jerusalém haviam cadáveres, não dava tempo de enterrar os mortos, os cadáveres apodreciam nas ruas, né? Tinham mães que matavam seus filhos para comê-los, porque não tinha mais o que comer, sabe? O estado de sítio na cidade destruiu a cidade, destruiu. Muitos judeus morreram ali, né? Morreram de fome. Quando o Império Romano invade Jerusalém, né? Os relatos históricos mostram que os hebreus lutaram, né? Lutaram muito, com muita tenacidade para defender o seu território, especialmente defender o templo. Mas o templo passa a ser atacado e passa a ser destruído. Com a destruição do templo, o relato histórico diz o que sobrou, que saquearam o templo, né? Saquearam, e o saque do templo foi depois usado para financiar a construção do Coliseu, quer dizer, colossal, né? O Coliseu levou 6 anos para ser construído. Satanás está plagiando a Deus. Deus fez o mundo em 6 dias. Satanás, então, 6 anos para a construção do Coliseu. O Coliseu quer dizer colossal, que é um microcosmo, né? Da sociedade romana. Muitas pessoas morreram no Coliseu. Nas arenas, o tema arena vem de areia, né? Então jogavam areia para que as pessoas não escorregassem o sangue ali. Muitos cristãos foram jogados ali, né? Para serem mortos, né? Festas com gladiadores, coisas. O circo romano era algo terrível. Durou muito tempo, né? Mais de 500 mil de pessoas morreram no circo romano, financiado pelo saque do templo. Mais adiante, pedras utilizadas no Coliseu foram retiradas para a construção da Basílica de São Pedro, né? Então, que as coisas começam a ser concatenadas. A gente começa a ter uma visão macro da história, a gente começa a ter uma percepção mais ampla do que Deus está fazendo, e quase estratégico o adversário coloca também, se interpõe. Aí o que acontece? Sobraram 3 coisas só, né? Que aí o imperador usou como souvenir, como marco da sua conquista. Sobrou o candelabro, o menorá, era aquele candelabro judaico, um símbolo mais antigo de Israel, aquele candelabro de 7 braços. Sobrou uma mesa sagrada e sobrou um rolo do Torá, que foi recolhido ali pelo imperador como símbolo do seu triunfo, né? Então, o que acontece? Com a destruição de Jerusalém, o relato histórico diz que cerca de 1 milhão de judeus morreram ali pelo exército romano. E a partir dali, os judeus se espalham pela terra, perderam a sua identidade, perderam a sua nação, perderam os seus costumes. Satanás, ele acaba trazendo mais uma divisão, né? Mais uma divisão ali. A gente começa a perceber que os judeus, eles foram odiados pela história, foram rejeitados, foram perseguidos, foram caluniados, foram assassinados. Conta-se, os relatos históricos, que do ano 70 até o século 20, aproximadamente 13 milhões de judeus morreram. Não que morreram de morte morrida, morreram assassinados. 13 milhões morreram de forma brutal, assassinados. Só Hitler matou aproximadamente 6 milhões, né? 6 milhões. Então, ou seja, queria causar uma destruição. Satanás, ele queria exterminar aquilo que Deus tinha colocado como objetivo de fazer uma grande nação, né? Ele queria destruir o plano de Deus, trazendo o quê? Divisão. Ele sabe que cada vez que ele promove uma divisão, cada vez que ele encontra orgulho, que ele encontra altivez, ele encontrou uma fenda na muralha. É ali que eu vou entrar. É ali que eu vou entrar com o meu flanco para a destruição. Levítico 26, 31 a 33 vai nos mostrar uma profecia cumprida, profetizada 1600 anos antes de Cristo. Levítico 26, de 31 a 36.
Não, perdão, de 31 a 33. Levítico 26, 31 a 33, por favor. Converterei as vossas cidades em deserto, assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Eu os espalharei pelas nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Isso é uma coisa interessante, que com o passar do tempo, aquele território de Israel, aquela terra que emana leite e mel, com o passar dos séculos foi se degradando cada vez mais até se tornar um grande deserto. A profecia citada em Levítico, 1600 anos antes de Cristo, foi cumprida. Há uma outra profecia citada em Deuteronômio 28, de 64 a 67, essa profecia também em 1566 anos antes de Cristo. Moisés, no seu discurso, também vai profetizar. Deuteronômio 28, de 64 a 67. 1566 anos antes de Cristo, essa profecia foi dada. E olha só, te vê o cumprimento dela. Dá uma olhada. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma a outra extremidade da terra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Nem ainda no meio dessas nações acharás repouso, nem a planta de teu pé descansará, pois ali o Senhor te dará tremor de coração e desespero de olhos, e ansiedade de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Viverás sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Tudo por causa do medo que tomará conta do teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. Pois é. Mas Deus está no controle da história. E também é uma profecia citada em Isaías, eu vou ler para vocês, 49:6. Deus está no controle da história. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornes a trazer os preservados de Israel. Mas também te dei para a luz dos gentios, para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Está falando de Jesus, que vai trazer luz, que vai trazer, apontar um caminho para os gentios. Então Jesus, ele veio não só para os judeus, mas ele veio também para os não judeus. Ele veio por amor a todos nós, para trazer luz para nós, para apontar o norte para nós. E aí o que acontece? A partir de 1882, os judeus gradualmente começam a retornar à sua terra, até que em 14 de maio de 1948, Israel torna-se nação. Quando Israel torna-se nação, o que acontece? É a figueira brotando seus galhos, É a figueira tornando seus galhos tenros. É chegado o verão. Israel é a figura da figueira, está florescendo. E é nesse momento que a figueira floresce que é a época que Jesus está voltando. Jesus diz: atentai, olha para a figueira. Olha para a figueira, a promessa de Deus. Durante tantos séculos, Satanás tentou destruir a promessa, tentou intervir na promessa, encontrou lacuna no coração humano, encontrou falha, encontrou pecado, encontrou orgulho, encontrou altivez. Tantas vezes Satanás trouxe divisão, dividiu reinos, enfraqueceu, contaminou o povo. Só que Deus está no controle da história. Israel floresce. Hoje Israel, ela exporta flores para a Holanda. Hoje Israel, que outrora foi um deserto, ela tem exporta para o Egito tecnologia de irrigação da terra. Israel hoje desenvolveu a arte marcial mais eficiente do planeta, que é o Krav Maga. O exército israelense dá treinamento para a SWAT americana. Então nós vamos observar que uma cidade pequena, sem porto, que outrora foi um deserto, está florescendo. Deus disse que iria florescer. Ezequiel 11:17. Deus disse que ia florescer. Deus profetizou que isso ia acontecer. Israel floresce, torna-se nação, é a figueira. Então eu quero mostrar para vocês que Deus, ele tem um plano perfeito para todas as coisas. Por mais que o diabo tente impedir, o plano de Deus na sua vida, Deus, ele quer cumprir o plano. Ele vai estar sempre te chamando: meu filho, vem para o meu caminho, vem para os meus braços. Eu não desisti de você, eu tenho um plano para a tua vida. Eu vou fazer florescer a sua vida. Eu vou fazer você brilhar. Eu quero fazer de você uma flor de um imenso jardim, que você possa exalar o perfume do amor de Cristo. Olha só, Ezequiel 11:17. Olha que lindo isso. Portanto, diz:
assim diz o Senhor Deus, eu vos ajuntarei do meio dos povos, vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Pois é, aí darei até, Deus já falou, vou te ajuntar dos povos que fossem lançados, vou te ajuntar de novo, eu vou te dar essa terra de Israel. Essa terra, Ezequiel profetizou, aconteceu. Um pouquinho outra profecia, e também Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24. Palavra de Deus sendo cumprida. Olha que coisa linda aí. Ezequiel 36, 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ou seja, com a nação de Israel sendo estabelecida, os judeus passam a voltar para Israel, passam a voltar para lá. A promessa de Deus passa a ser cumprida, né? Também Ezequiel 37, 21. Palavra de Deus, profecia de Deus sendo cumprida. Ezequiel 37, 21. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, de todas as partes, e o levarei à sua terra. Pois é. Isso é algo tremendo, é algo lindo, é algo que Deus tem para todos nós. E Jesus disse, vai começar por Jerusalém. Começa por Jerusalém a pregação desse evangelho. Deus escolheu Jerusalém para ser o epicentro ali, para ser a figueira. E por Jerusalém também é um sinal que Deus nos dá. Olha para a figueira, eu estou voltando. E hoje nós temos que olhar para essa história macro e entender que o plano de Deus é perfeito. Que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele não se esqueceu de você. Ele quer que você floresça. Há momentos que você pode achar que ficou um deserto a sua vida, que não tem mais jeito. Olha, minha fé está árida, minha alegria está árida, meu casamento está árido, a minha finança está árida. Mas Deus, Ele quer trazer um fruto para você. Ele quer trazer frutificação para a sua vida. Ele quer trazer áreas verdes, pastos verdes para você, águas tranquilas, né? Isso é algo tremendo, uma promessa maravilhosa que Deus tem para você e tem para mim. E o diabo, ele quer colocar na sua cabeça a dúvida. Ele quer fracionar, ele quer dividir, ele quer encontrar na sua vida uma brecha para tentar colocar ali uma dúvida, um pecado, para lançar uma contaminação. Deus é perfeito. Jesus deixou muito claro, eis que sobre vós, eu leio de novo Lucas, nós lemos no começo, versículo 49, 24, 49. Eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Deus tem uma promessa para você. E esse sobre vós não é só sobre os discípulos, não. É sobre você, é sobre mim. A promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Revestidos de poder. Então, antes da gente começar qualquer coisa, você tem que ter paciência de esperar de Deus para ser revestidos de poder. Embora você possa achar que o seu coração está árido, que a sua vida está árida, que não tem mais jeito, que há um deserto ali no seu coração, Deus tem algo tremendo para a sua vida. Eu quero ler a manifestação do sobrenatural de Deus, que vai estar em 1 Reis 17, 22. 1 Reis 17, 22. Elias, ele está orando por uma criança que estava morta. A mãe implora para Elias, ora pelo meu filho. 17, 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Muitas vezes a gente escuta o termo popular, falta alma no seu negócio, falta alma na sua vida, falta coração no que você está fazendo. A alma, né? Elias, ele ora e a alma entra no coração, entra na vida daquele menino de novo, e ele reviveu. Então, se você está achando, querido, que morreu a sua fé, que a sua fé está árida, que o seu casamento está árido, que você olha e não vê perspectiva, eu só vejo divisão, eu só vejo deserto, eu só vejo guerra, eu só vejo muitas vezes você derrubado. Quantas vezes o diabo te derrubou? Mas você está aqui hoje porque você faz parte da história de Deus. Você está aqui hoje porque Deus não esqueceu de você e nem desistiu das promessas que Ele tem para você. Que hoje possa entrar de novo no teu coração essa alma, esse amor pelo reino. Que esse amor não se apague do seu coração. E quando você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, tudo decorrente disso. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus. O resto, Deus te agrega, querido. Não fica correndo atrás das coisas, dos lugares. Não fica correndo, procurando coisas para satisfazer o desejo do seu coração. Busca em primeiro lugar a Ele. Hoje seu coração está árido.
tua vida está árida, está vendo um deserto, você olha e não vê no horizonte, sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus ele tinha como promessa para Jerusalém, se cumpriu. Se transformou em deserto, forjaram-se reis, esses reis se afastaram, virou deserto, foi perseguida, foi assolada, aquela geração foi espalhada. Quantas pessoas chegam para mim e falam: Daniel, meu filho está nas drogas, se afastou da minha casa, se afastou do meu lar, o que eu faço? Dobra o joelho, a oração tem um poder tremendo. Deus vai buscar, como foi buscar o filho pródigo, volta. Chega um momento que as drogas não vão mais se preencher, porque só Jesus preenche. O mundo te oferece um monte de coisa que não vai te preencher, só Jesus preenche. Vamos falar com Deus, para que o seu coração possa ser cheio do poder dEle, cheio do amor dEle. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos ficar em pé diante de Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar e pedimos, Jesus, tira, Senhor, toda a aridez do nosso coração. Tira, Senhor, toda a areia que tem cegado os nossos olhos, Senhor, que tem impedido, Deus, nós vemos a Tua glória, a Tua graça em nossas vidas. Ó Pai, quantas vezes Satanás tem atacado o Teu povo, quantos soldados têm sido abatidos nessa guerra. Ó Senhor, quanta divisão no Teu reino, Pai, quanta divisão no Teu reino. Traz unidade para a Tua igreja, Jesus. Traz unidade para essa noiva, Pai. Ó Deus, e quando as perseguições começarem, Deus, a gente pare de olhar para as placas, que a gente possa olhar somente para Ti, Jesus. Ó Pai, que as perseguições vão vir sobre a Tua noiva, para que haja, Deus, a purificação do Teu altar. Quantas vezes o templo teve que ser destruído, o povo teve que ser perseguido para poderem passar a olhar para Deus. Quantas vezes deixaram de ouvir a voz dos Seus profetas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, apura os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz e não venhamos a perecer, mas venhamos a triunfar. Ó Pai, que nós possamos, Deus, ouvir a Tua voz, Deus, e a Tua voz venha nos guiar a pastos verdes, águas tranquilas. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós verdadeiramente venhamos a buscar a Ti, Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai, de todas as nossas forças. É o maior dos mandamentos. Deus, Ele só quer que você o ame, só isso. É só isso que Deus pede para você e para mim. Me ame, me ame. E quem ama, dá o melhor para Deus. Do seu tempo, dos seus talentos. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Faz a diferença. Deus, Ele quer usar a sua vida como um canal de bênção. E você que está sentindo uma aridez no seu coração, lembra, Deus tem uma promessa para você. Uma promessa para todos nós. Jesus orou pelos seus discípulos. Orou por eles. Obrigado, Senhor. Que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, Pai. Ó Pai, que nós possamos ser verdadeiramente um, Senhor. Um só povo. Adorando a um só Deus, marchando na mesma direção, Senhor. Ó Pai, que esse remanescente fiel, Deus, que hoje tem se levantado, tem se agrupado, Deus, através, Deus, da Tua luz, através, Senhor, do Teu fogo santo. Enquanto a gente tem frio, a gente se agrupa à volta da fogueira. Quando a gente precisa de acolhimento, a gente se agrupa. A gente só quer o Teu abraço, Senhor. Abraça Teu povo. Abraça cada uma dessas vidas que estão aqui presentes, Senhor. Dá força ao fraco. Enxuga as lágrimas daqueles que choram, que estão abatidos. Senhor, ilumina o nosso caminho, Pai. Não permite, Senhor, que nossos pés venham tropeçar em pedra alguma. Mas, Deus, nós conhecemos hoje, Pai, a Tua história. E a Tua história é perfeita, Senhor. E o Senhor tem um final feliz para cada um de nós. O Senhor escreveu esse final. Ó Pai, que nós possamos ir de encontro a esse final, Senhor. Que nós não venhamos a manchar, Deus, o papel da Tua história perfeita para nós, com a tinta do nosso pecado. O Senhor tem uma história perfeita para nós, Senhor. Que nós possamos, Deus, caminhar nas Tuas veredas e receber, Deus, a plenitude das Tuas promessas. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos receber, Deus, a vida em abundância, a paz que transcende o entendimento, a autoridade espiritual,
E acima de tudo, Senhor, o amor. Restaura os corações aqui, Pai. Cura as feridas, Senhor. Renova nossas forças, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Oh, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Ministre nossas vidas, Senhor. Nos permita, Senhor, contemplar, Deus, a Tua grandeza. A perfeição, Deus, que o Senhor tem no seu caminho. Não deixe, Senhor, nós desviarmos os nossos passos, nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente esteja aqui, Senhor, para ouvir a voz dos profetas. Ouvir a Tua voz, Senhor. Que a gente não venha buscar, escutar aquilo que venha afagar o nosso ego. Nós venhamos andar na terra, Senhor, com o único objetivo, agradar a Ti. Agradar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, com as nossas vidas, com tudo que temos, com tudo que somos. Obrigado, Jesus, pela Tua santa presença em nosso meio. Quero encerrar abençoando cada um de vocês, com a bênção que o Espírito Santo tem dado como direção a nossas vidas, a esse ministério. Que o Senhor, guerreiro, te abençoe e te guarde, filho. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa sair daqui hoje, guerreiro, com uma nova bagagem na sua mochila, com a sua fé renovada, fortalecida, restaurada. Que você possa sair hoje daqui, guerreiro, e caminhar por essa terra como cidadão dos céus. Que você possa usar toda essa unção que Deus está dando para a sua vida hoje. Essa unção de amor, de paz, de alegria, aquilo que o mundo não pode te dar. Que você venha brilhar nessa terra. Que você venha exalar o perfume de Cristo por onde quer que você vá, onde pise a planta de seus pés. Onde Deus te leve nessa semana, você seja um testemunho vivo do amor de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali é um carvalho de justiça, ali vai um vaso de honra do Senhor. Que você possa trazer alegria ao coração do Pai todos os dias da sua vida. Senhor, abençoa, Deus, cada uma dessas vidas de uma forma especial, Senhor.